hálito do diabo ou droga zumbi? A substância que é capaz de deixar uma pessoa vulnerável o suficiente para obedecer às ordens de alguém. Ela é constantemente ligada a sequestros, roubos e até mesmo estupros ao redor do mundo, com criminosos utilizando a substância para atacar as vítimas quando elas menos imaginam. Aqui é o Maurício Santos e hoje eu vou te contar os detalhes da droga mais assustadora do mundo. De acordo com as histórias envolvendo o hálito do diabo, você pode acabar se tornando uma vítima apenas por segurar um cartão de visita, que teria a substância impregnada nele. E se esse não for o caso, pode ser quando uma pessoa der uma baforada da substância no seu rosto, de um jeito discreto, é claro, ou mesmo pelo antigo método da bebida batizada. E uma vez que algumas dessas coisas acontecem, o hálito do diabo, supostamente, é capaz de deixar você completamente incapacitado. Dizem que a vítima fica em um estado semelhante ao de um zumbi, sem conseguir manter o controle das próprias ações e totalmente suscetível aos comandos de alguém. E o mais assustador, sem passar essa impressão para as pessoas ao seu redor. Já nesse estado, a vítima correria o risco de ter a casa roubada, as contas bancárias esvaziadas e, nas situações mais extremas, ser violada sexualmente e até mesmo ter aí os seus órgãos surrupiados. Mas até que ponto a realidade se mistura com a ficção? O hálito do diabo ainda é conhecido por outros 3 nomes: escopolamina, hioscina ou burundanga. Ele é sintetizado a partir de plantas da família das solanáceas, e uma delas vem direto da América do Sul, onde, aparentemente, ele acabou se tornando um dos recursos mais utilizados por criminosos, tanto na Colômbia quanto no Equador. O que se sabe é que a droga tem a capacidade de bloquear determinados neurotransmissores do cérebro relacionados com a memória de curto prazo, além de dificultar que as pessoas tenham vontade própria. E para embasar essa informação, dá uma olhada nos dados do Conselho Consultivo de Segurança nos Estados Unidos. De acordo com estimativas não oficiais, cerca de 1.000 incidentes envolvendo a escopolamina acontecem em Quito, no Equador, todos os anos. Esses mesmos dados foram divulgados em 2015, quando o Conselho estava alertando viajantes a respeito dos perigos de se tornarem vítimas. Olha, eu não sei vocês, mas até eu fiquei um pouco com medo disso. Mas calma, pois a história ainda vai engrossar. Relatos apontam que a droga já chegou a ser usada em dezenas de pessoas em Paris, em ocasiões em que todas elas acabaram se tornando vítimas. Ao que parece, 3 pessoas foram presas, e jornais divulgaram que 2 mulheres conseguiram incentivar as vítimas a respirar a droga. E uma vez com a substância no organismo, bingo! Logo depois, as criminosas convenceram as pessoas a levarem as 2 até suas casas, onde joias e dinheiro foram roubados. Aos olhos das autoridades, muitos detalhes estão faltando nessas histórias, sem falar das comprovações científicas envolvendo cada caso. Não é à toa que o Centro de Monitoramento Europeu para Drogas e Toxicodependência não havia feito nenhum registro do uso da escopolamina da maneira que os criminosos a utilizam. Mas ainda assim, não quer dizer que eu ou você não precisamos tomar cuidado com a droga. Pelo contrário, em altas doses, a escopolamina pode gerar efeitos altamente tóxicos para o corpo humano. O que os especialistas dizem é que a substância é capaz de enfraquecer o sistema nervoso central, e isso pode gerar uma vasta gama de efeitos colaterais, entre eles intensa sonolência, alucinações, arritmia cardíaca, amnésia e talvez o menos assustador, boca seca. A situação pode ser ainda pior para aqueles que tiverem uma overdose da escopolamina. Resumindo em 2 palavras: convulsões e coma. E se a pessoa não conseguir achar um tratamento emergencial o quanto antes, eu sinto dizer que é provável que ela acabe morrendo. Percebe como a droga é mais perigosa do que aparenta? E olha que estamos falando de jovens e adultos. A situação toma outro caminho quando o assunto são idosos. Caso um indivíduo já com a idade avançada
receba a escopolamina, o risco dele desenvolver demência aumenta consideravelmente. Trocando em miúdos, embora, digamos, zumbificação não seja permanente, a substância pode muito bem prejudicar a mente e a capacidade cognitiva no futuro. Bom, imagino que todo esse lado negativo possa ter te assustado um pouco, mas o curioso, assim como quase tudo no mundo, existem dois lados de uma mesma moeda nesse assunto. Isso porque a escopolamina, surpreendentemente, é usada na medicina em várias áreas. E aí nós podemos dizer que, nesse caso, ela tem um passado mais pacífico e é aplicada conforme a lei. Por exemplo, algumas culturas antigas fazem uso da substância em trabalhos farmacêuticos, como os aborígenes australianos. Mas a escopolamina teria sido isolada da forma que conhecemos hoje apenas em 1880, pelo químico alemão Albert Landenburg. Depois disso, a substância percorreu um longo caminho até que os especialistas entendessem o que ela causava no corpo humano. Alguns anos mais tarde, em 1889, um doutor chamado Schneiderlin fez a recomendação de que a escopolamina fosse usada em anestesias cirúrgicas, da mesma forma que a morfina. E até metade do século XX, muitos estudos da droga focaram nessa utilidade. Não demorou muito para que surgissem novos métodos envolvendo o parto e a substância caísse em desuso. O curioso é que esse tipo de utilização levou a outra, já que, na época em que ela era administrada, para causar o esquecimento da dor, um médico notou que as mulheres demonstravam muito mais sinceridade às perguntas quando estavam sob o efeito da droga. A partir dessa ideia, começaram os estudos para verificar se a escopolamina poderia ser administrada como uma espécie de soro da verdade, durante interrogatórios. Há quem diga que a Alemanha nazista fez bastante uso da substância para tirar a verdade dos prisioneiros durante a guerra. E olha só, já em 2009, veio a público que um serviço de inteligência da antiga Tchecoslováquia usou a droga em ao menos 3 ocasiões para que supostos dissidentes anti-Estado confessassem determinados crimes. Só que é como eu te falei no início, ninguém sabe em que ponto a realidade se mistura com as lendas. O fato é que, nesse meio tempo, a escopolamina também acabou sendo usada para tratar algumas condições curiosas de pacientes, como espasmos gastrointestinais, vômitos e principalmente náuseas. E nesse último caso, até hoje ainda é feito uso da substância em pessoas que sentem tonturas. Isso só prova que, na medida certa, a droga pode trazer mais benefícios do que perigo para os seres humanos. E ainda na questão dos enjoos e das náuseas, normalmente a escopolamina é manuseada em pequenos adesivos que podem ser colados sobre a pele em situações que você pode acabar passando mal, como em viagens de barco ou de avião. Mas vai com calma. O recomendado é sempre procurar um médico especialista no assunto, hein? Antes de sair por aí comprando medicamentos. Ai de vocês se falarem que foi o Maurício quem mandou comprar, hein? Olha lá. E só para fechar com chave de ouro, ela parece sendo usada até mesmo em estudos envolvendo Alzheimer. No caso da droga ser usada em crimes, vale lembrar que ela pode desaparecer da corrente sanguínea de uma pessoa depois de 4 horas. E sabe o que isso quer dizer? Quando a vítima faz algum teste para detectar se a droga estava no organismo, o exame pode não encontrar a substância. E isso, por si só, já faz com que as histórias envolvendo a droga seja ainda mais suspeita. Só que, mesmo assim, o melhor a se fazer é tomar as devidas precauções para não se tornar uma vítima. Não vá sozinho em bares que você nunca foi, não perca o olho da sua bebida, não aceite bebida de uma pessoa desconhecida e, se for sair de um lugar com algum estranho, avise um conhecido. Na pior das hipóteses, se você desconfiar que foi vítima, vá ao hospital o quanto antes. O que eu posso te garantir é que, no mínimo, você não vai ser dopado através de um cartão de visitas ou um panfleto, pois a quantidade da substância que passaria para a pele durante esse curto contato não vai liberar o suficiente da droga no seu organismo para gerar um efeito tão forte. Se o hálito do diabo deve ser condenado ou não,
Eu deixo para você dizer aqui nos comentários. Aqui é o Maurício Santos e a todos vocês uma ótima semana e fiquem com Deus. Tchau!